Amados amigos, durante 4 domingos do tempo do Advento, a Igreja preparou o nosso espírito para receber as graças de celebrar o Natal. Assim como os reis magos, nosso espírito caminhou pelas profecias e escrituras, iluminados pela estrela que é o Espírito, a fim de reconhecer em Jesus a nossa salvação. Como nos diz São Paulo na sua carta aos Romanos, aquilo que estava oculto tornou-se realidade, para nos fazer obedientes à nossa fé. O sentido da encarnação é conhecer as palavras e a vontade de Deus. São Paulo também disse na carta aos Efésios: em Cristo, Deus nos deu a conhecer o mistério de seu plano e sua vontade. Cristo é a palavra encarnada. De nada adianta meditar sua encarnação se não vivermos as suas palavras com a força do Espírito Santo. A primeira leitura nos lembra que os planos de Deus são diferentes dos nossos. Davi queria construir uma habitação para o Senhor, mas a vontade de Deus naquele momento era dar uma habitação para o seu povo. Contudo, Deus não deixa Davi desconsolado e faz a promessa de um filho. Essas palavras nos lembram o que aconteceu em Cristo. Maria será a habitação que Deus quer. O filho dele será o próprio Jesus. São Mateus lembra que José era da casa de Davi. Vale lembrar que Herodes não era da descendência de Davi. Seu reinado era uma usurpação. Talvez o verdadeiro e legítimo rei fosse São José. A cena do evangelho de hoje, chamada de Anunciação, contemplamos o sim de Maria. No texto não existe a palavra sim, mas usa-se um verbo, faça-se, que nos lembra a voz criadora de Deus. Maria repete a mesma palavra que Deus disse ao criar todas as coisas: faça-se. Lucas, no seu livro, quer lembrar que aquilo que o homem estragou na criação, a partir de Maria, será restaurado. O verbo faça-se difere-se do sim, porque poderia dar a ideia de que ela aceitou somente dar a luz ao filho. O sim dela não foi algo pontual, somente para aquele momento, mas no momento máximo da nossa salvação. O seu sim dá-se ao ver o seu filho humilhado e morto. Os santos evangelhos relatam que Maria estava presente desde o início na paixão de nosso Senhor. O faça-se de Maria realizou-se sobretudo diante da cruz. O seu sim teve o seu significado maior diante de estar na cruz de pé. O faça-se lembra também o nosso processo de santificação, nossa vida inteira, desde o momento até a morte com os sacramentos. Ao fim deste tempo de preparação, peçamos a graça ao Senhor de fazer sua vontade em nossas vidas e pedir as graças que tanto precisamos para viver bem aqui na terra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.